Olá, seja bem-vindo. 7 de julho, bom dia para você que nos acompanha. São exatamente 9h01 da manhã e a partir de agora você confere as principais notícias da nossa cidade. Hoje nós estamos recebendo o Paulo Pontes, responsável pelo setor de captação de doadores do Serviço de Hematologia e Hemoterapia de São José dos Campos, para conversarmos sobre a importância das doações de sangue. Lembrando que você pode participar enviando suas perguntas por meio das nossas redes sociais. Elas serão respondidas no segundo bloco. Bom dia, Paulo. Obrigado pela sua presença e seja muito bem-vindo. Bom dia. Na verdade, quem agradece somos nós, né? Pela oportunidade de trazer à tona novamente esse assunto de extrema relevância para a nossa sociedade. Então é um imenso prazer a gente estar aqui hoje e falar um pouco mais sobre o banco de sangue. Exatamente. Bom, Paulo, eu quero saber, né? Você é responsável pelo setor de captação, né? Qual que é o seu trabalho no dia a dia? Bom, na verdade, a nossa função de captação de doadores para um banco de sangue é como se numa empresa de um outro segmento, talvez seria o setor de vendas, o setor de marketing, o setor de comunicação, né? Ou seja, é o setor que responde por atrair o seu cliente, que no nosso caso é o doador de sangue. Obviamente que a gente precisa sempre salientar que a razão da existência de um banco de sangue é o paciente, mas óbvio que, por um outro lado, o doador é o nosso pilar de sustentação, né? Então, o que mantém o serviço ativo, vamos dizer assim, é a doação de sangue. Portanto, a nossa função lá dentro é criar ações de comunicação para que as pessoas entendam a importância da doação de sangue, mais do que isso, que tomem para si, né? A doação de sangue é um ato de responsabilidade social, que no Brasil hoje a gente infelizmente está muito aquém. Segundo o próprio Ministério da Saúde, apenas 1,8% da população doa sangue aqui no Brasil, e seria primordial que pelo menos de 3 a 5% doasse sangue. Isso também é uma preconização da própria Organização Mundial de Saúde. Então, infelizmente, e pela falta de informação, ainda hoje, com todo esse aparato tecnológico que nós temos em relação à comunicação, né, principalmente com a chegada da internet, né, tornou a comunicação muito mais ágil, mas ainda hoje a gente esbarra na falta de informação. Ela ainda é a principal barreira para as pessoas não doarem sangue, e o nosso grande desafio, então, é levar para a população o quão simples é realizar a doação e qual a importância desse gesto de amor ao próximo. Perfeito. E há quanto tempo você está nessa área? Lá se vão 30 anos. Eu completei agora, em maio, 30 anos. Eu entrei no banco de sangue em 1996, trabalhando na área técnica. Naquele momento eu tinha feito um colegial técnico na área de análises clínicas, e aí entrei e ali participei assim, de algumas das atividades de todos os setores técnicos, como a sala de coleta, no laboratório de sorologia, onde a gente faz os exames das doenças que são transmissíveis pelo sangue. Cheguei a trabalhar no laboratório de imunohematologia e inclusive trabalhei nos hospitais que a gente atende, né? Então, dentro de cada um dos hospitais que nós atendemos, a gente tem lá um banco de sangue, que na verdade é um laboratório que vai realizar, que o nosso profissional vai realizar a transfusão de sangue. Por muito tempo trabalhei até inclusive aqui na Santa Casa de Jacareí e no Hospital São Francisco, nos laboratórios que nós temos dentro desses dois hospitais aqui em Jacareí. E aí foi quando eu tinha me formado na área de comunicação, né? Eu sou formado em nível superior em propaganda e publicidade. Foi quando então, em 2003, eu iniciei esse trabalho de captação de doadores. Nossa, e como que foi essa transição da área da saúde para a comunicação? Pois é, na verdade, assim, eu era muito jovem quando eu entrei no banco de sangue. A gente tinha muita falta de experiência, de vida mesmo, né? E trabalhar dentro de hospital, ele requer essa experiência. Então, assim, a minha adaptação não foi muito boa em trabalhar na área de assistencial, né? Então, eu sempre gostei dessa área de comunicação e me interessei por seguir nessa área. Mas após formado, acabou surgindo essa oportunidade de fazer a parte de comunicação do próprio banco de sangue da empresa a qual eu já estava trabalhando desde 96. Então foi uma oportunidade que para mim foi muito boa, né? Assim, até o serviço naquele momento me auxiliou no custeio da minha formação. Então, para mim, foi muito bacana e foi um facilitador. O fato de eu ter o conhecimento da área técnica me ajudou muito, né? Porque, assim, trabalhar com captação de doadores é similar ao trabalho de quem trabalha na área de vendas, por exemplo, né? E óbvio que você só vai conseguir vender aquilo que você conhece.
Então, uma vez que eu já tinha trabalhado em todos os setores, e eu acho que é onde eu ganhei mais, assim, eu diria que é que no futebol a gente usa a cancha, né? Mas assim, onde eu ganhei mais experiência, que melhor me estruturou para fazer a captação foi justamente a parte de transfusão. Porque quando você atende o paciente e você acompanha de perto a transfusão, né, o quão é importante a transfusão de sangue para a evolução clínica do paciente, então você acompanhando aquilo de perto, aquilo te dá a real importância da doação de sangue. E dali para frente eu só fiz disseminar essa informação. Bom, você falou 30 anos aí, né, trabalhando com o banco de sangue. O que mais te motiva nessa área, né, que é um serviço tão nobre? Sem sombra de dúvida, eu acho, primeiro assim, se a gente falar pela doação de sangue, eu acho muito nobre, né, a pessoa deixar o conforto do seu lar para ir lá fazer uma doação para uma pessoa que sequer a conhece. Então, nesse momento, a solidariedade ela está bem aflorada, né? Então, ali, naquele momento da doação, não importa religião, não importa o time de futebol, não importa a política, né? A gente tem vivido momentos tão, assim, de oposição tão extrema, né? Assim, as pessoas nem sempre têm respeitado da forma que deveria ser adequado a opinião do seu próximo, mas a gente percebe que na doação de sangue isso está à parte, né? A pessoa vai ali doar algo de si que para uma pessoa que sequer a conhece. Então é um gesto muito nobre, isso me encanta muito, me motiva muito. Mas sem sombra de dúvida, durante esses anos a gente pôde acompanhar muitos pacientes que entraram em estado grave no hospital, e após o trabalho, aí não só do banco de sangue, mas toda da complexidade clínica, né, o paciente sai andando muitos pela porta da frente do hospital. Assim, isso a gente costuma dizer que não tem dinheiro que pague. Bom, Paulo, peço licença, a gente já retorna a conversar. Vamos lá. 3 atletas de Jacareí vêm conquistando destaque em competições nacionais e internacionais de jiu-jitsu. Confira a reportagem a seguir. Você se lembra do Bernardo? Em 2024, ele apareceu aqui na TV como uma das grandes promessas do jiu-jitsu de Jacareí. Agora, em 2026, ele segue firme nos tatames. O que era promessa virou resultado, com títulos nacionais e internacionais no currículo. Continuo focado, graças a Deus, todos os dias treinando. Hoje em dia eu estou treinando 6 a 5 horas. Estou muito feliz, sou campeão brasileiro, campeão do sul-americano. Estou muito feliz por tudo isso, né? O sucesso não é só de Bernardo. Ana Clara e Stephanie também vêm colecionando conquistas e levando o nome de Jacareí ao topo do pódio. Nunca imaginei que eu ia conseguir chegar até agora, porque eu nunca me dei bem com o esporte, as maiorias das coisas. Mas jiu-jitsu é uma coisa que eu me apaixonei muito, tipo, disparadamente, assim. A gente treina 5 a 6 horas, todo mundo, todos os dias. A gente chega aqui às 3h30, vai embora, tipo, 9h30 da noite, todos os dias treinando, para chegar lá no campeonato e fazer o melhor. O que eu mais gosto é tudo que tem no jiu-jitsu. O jiu-jitsu pode ajudar a gente em várias coisas, quanto na mentalidade, quanto fisicamente. E eu amo esse esporte. O meu último campeonato foi o brasileiro, que é um campeonato mais difícil do mundo das crianças. O meu próximo campeonato vai ser o Pan Kids lá nos Estados Unidos, que também é um dos maiores também. Para o professor de jiu-jitsu, Daniel Borges, o talento desses atletas já aparece dentro e fora do estado. Agora eles também ganham destaque em competições nacionais e internacionais. Existe o Grand Slam, né? O Grand Slam é o campeonato brasileiro, o campeonato europeu e o campeonato pan-americano nos Estados Unidos, né? O intuito é sempre ganhar o Grand Slam, né? Fora esse, tem os campeonatos da região, que aí a gente está se destacando demais, né? Então, esses 3 campeonatos são os maiores campeonatos do mundo. Então, esse sempre vai ser o intuito de ganhar esses aí. A Ana e o Bernardo acabaram de ganhar o brasileiro agora, e o próximo campeonato é o Pan-Americano. Além dos resultados nos tatames, Daniel destaca os benefícios do jiu-jitsu para o desenvolvimento das crianças, como o fortalecimento da saúde mental e da autoestima. Além de grandes atletas, eles estão se tornando grandes seres humanos,
né? Então, muitas vezes chegam aqui crianças sofrendo bullying na escola, acabam apanhando na escola e a autoestima deles acaba crescendo demais, né? O jiu-jitsu não é um esporte só, ele também é uma arte marcial e acaba sendo uma defesa pessoal também. E com isso, com aprendendo jiu-jitsu, a autoestima acaba crescendo muito. Enquanto as conquistas já começam a aparecer, os 3 atletas seguem focados nos treinamentos, de olho nos próximos desafios e na realização dos seus sonhos. Quero lutar o Grand Slam, o Pan Kids e quero lutar também lá nos Estados Unidos, na Inglaterra. Eu pretendo ser faixa preta do jiu-jitsu, acho que todo atleta pretende ser. Não quero só dar aula aqui no Brasil, mas também quero ter uma academia lá nos Estados Unidos, dar aula lá, porque uma coisa que eu gosto bastante é dar aula para criança. Eu ajudo o sensei nas crianças e eu gosto muito, 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 muito mesmo. Eu quero chegar na faixa preta, ser profissional, até os 45 anos, poder entrar no UFC e depois disso mostrar meu jiu-jitsu pro mundo e ensinar todo mundo a chegar onde eu cheguei. E voltamos a falar com Paulo Pontes, responsável pelo setor de captação de doadores de sangue. Bom, Paulo, agora eu queria falar mais do procedimento da doação. Você citou, né, no bloco anterior sobre, né, hoje em dia a informação está de fácil acesso, mas ainda tem muita desinformação. Quais são os principais mitos, os principais medos que as pessoas ainda têm em relação à doação? Olha, por incrível que pareça, algumas pessoas ainda acreditam que ao doar sangue elas vão... assim, que o sangue doado pode fazer falta para ele, então ele vai ter algum tipo de problema de saúde ao doar sangue, alguma coisa nesse sentido, ou que o sangue vai engrossar ou vai afinar. E na verdade esse processo de renovação das células do sangue ele é um processo natural, ele já acontece todos os meses, todos os dias praticamente, na verdade. Então, assim, as células do sangue, as hemácias, elas têm uma vida útil, vamos dizer assim, de 120 dias aproximadamente dentro do nosso organismo. Então, diariamente, algumas células estão morrendo e a nossa medula está repondo essas células que são assim, eliminadas pelo organismo. Então, é um processo natural. Quando há a perda de sangue, como no caso das mulheres através do fluxo menstrual, ou através do exame de sangue, ou através da própria doação de sangue, esse processo vai acontecer de forma natural. Então o organismo vai repor aquele volume que é doado. Então cerca de... o que a gente chama de parte líquida, né, o plasma, os componentes líquidos do sangue, eles vão ser repostos em até no máximo 72 horas pós-doação. Já a parte sólida, as células, essas levam um pouco mais de tempo, mas algo em torno de 20 a 30 dias pós-doação, todo o volume doado já está reposto para a pessoa. Então, assim, é um processo natural que já acontece todos os dias, mas que ainda acaba sendo um impedimento. Fora também que as pessoas acreditam, algumas pessoas acham, muitas pessoas na verdade acabam tendo medo de agulha ou achando que vai passar mal. E, na verdade, assim, é normal as pessoas que passam mal quando ela não se prepara para a doação da forma adequada. Porque é muito comum as pessoas acreditarem que para doar sangue é necessário o jejum, assim como para a realização dos exames. E muito pelo contrário, a gente pede para que o doador ele faça uma alimentação mais leve, obviamente, é importante evitar alimentos gordurosos no dia da doação, mas ele deve tomar o seu café da manhã para ir doar sangue. E assim, talvez a maior dica que a gente pode dar para quem quer doar sangue e não ter nenhum tipo de mal-estar é a ingestão de líquido. Então, antes da doação, lá, o processo todo leva algo em torno de 60 a 90 minutos. Então, a pessoa também ingerir líquido lá no banco de sangue e principalmente no pós-doação, no decorrer do dia da doação. Bom, você já falou um pouco, né? Mas quais são os pré-requisitos para uma pessoa que quer doar? O que ela precisa saber? O que ela precisa estar preparada? Olha, na verdade é bem simples, né, fazer a doação de sangue. A pessoa precisa ter entre 16 e 69 anos. Nessa questão da idade eu preciso fazer duas observações. A primeira é que o menor ele deve estar acompanhado de um responsável legal, né, então ou o seu pai ou a sua mãe, e caso os dois não possam ir, ele pode acessar o site do nosso serviço, lá vai ter uma autorização onde ele pode baixar, o seu responsável preencher, né, assinar essa autorização e aí o menor pode ir munido do seu documento próprio, dessa autorização preenchida e assinada e de uma cópia do documento do seu responsável legal.
aí nem o responsável nem precisa estar presente no momento da doação. Além disso, a outra comentário importante sobre a questão da idade é que a primeira doação de sangue pode ser feita até os 60 anos. Portanto, até 69 é para aqueles que já são doadores. Além disso, o doador precisa pesar mais de 50 quilos, precisa estar munido de um documento com foto, ter repousado pelo menos 6 horas nas 24 horas que antecedem o horário da doação, não ir em jejum, como a gente comentou, então o doador pode, para quem optar doar na parte da manhã, tomar o seu café, apenas evitando alimentos gordurosos como frituras, embutidos, o leite também é importante. Já aqueles que optarem por doar na parte da tarde, a mesma orientação, evitar no almoço a ingestão de frituras e, se for a mistura, é importante não conter a gordura animal. A única diferença é que no almoço eu preciso aguardar 2 horas para então poder doar, mesmo fazendo uma alimentação mais leve. E vale lembrar que o doador deve estar em boas condições de saúde, que seria não estar resfriado, não estar gripado ou com algum processo infeccioso. Esse momento mesmo é um dos momentos mais delicados para os bancos de sangue, o inverno, porque primeiro que o frio ele acaba inibindo algumas pessoas de saírem de casa, então a gente já tem lá algo em torno de 5 a 10% do índice de comparecimento no serviço, mas também o frio traz consigo algumas doenças que acabam impedindo a doação, como o resfriado, assim, as infecções das vias aéreas como um todo. E aí, obviamente, que isso traz um impacto para a gente lá. Bom, eu também queria saber, né, você falou em relação à alimentação, mas medicamentos, também falam que quem fez tatuagem. Sim, a tatuagem é um exemplo muito comum, né, de uma dúvida muito comum. A tatuagem ela impede por 6 meses, assim como as mulheres que fazem a maquiagem definitiva ou então a micropigmentação de sobrancelha, o tempo de inaptidão também é o mesmo de 6 meses. O mesmo vale para o piercing, por exemplo. E medicamentos? Existe algum tipo de medicamento que inibiria essa pessoa de... Tem alguns que impedem, né? Assim, e tem outros que não impedem. E em relação a em relação a medicamento, o que a gente sempre recomenda é que o doador faça um contato prévio com o banco de sangue. Eu vou te citar talvez aqui o exemplo mais clássico, o mais comum. As pessoas que têm algum problema de pressão alta, por exemplo, os medicamentos que são os beta-bloqueadores, como o atenolol, por exemplo, o doador impede a doação, ele teria que ficar 2 dias sem tomar o medicamento para então poder doar no terceiro, mas obviamente que nós recomendamos que antes dele tomar essa atitude, ele converse com o seu médico para entender se ele vai poder ficar os 2 dias sem esse medicamento. Porém, alguns outros medicamentos, como o maleato de enalapril, é um medicamento que ele pode tomar e ir doar mesmo fazendo uso do medicamento. Então é sempre ideal o doador fazer um contato conosco previamente para que lá ele já seja orientado se ele vai poder doar ou não. Ele também pode ir, mas se ele fizer esse contato prévio pelo telefone ou pelo WhatsApp, ele não, vamos dizer assim, ele não perde a viagem de chegar lá no serviço e saber que não vai poder doar. Bom, a gente sabe que o tipo sanguíneo é algo importante também. As pessoas precisam já saber o tipo dela ou durante a doação pode descobrir? Não, ele pode ir doar mesmo sem saber o seu tipo sanguíneo, isso não é um empecilho para a doação, ele pode ir. Uma vez que ele doou, 20 dias depois ele pode retirar o seu cartão de doador ou baixar o nosso aplicativo e aí ele vai ter acesso também ao seu tipo sanguíneo. Para nós, assim, entenda, a mesma incidência da tipagem sanguínea da população que doa, porque na verdade é a mesma população, né? Então a gente tem ali os pacientes e os doadores. Então a incidência do tipo sanguíneo é a mesma. Então a gente sempre tem necessidade de todos os tipos sanguíneos. Claro que em alguns momentos, né, você tem uma maior necessidade ou por queda na doação ou por aumento na transfusão daquele tipo sanguíneo. Isso é mais comum com os tipos sanguíneos negativos, que são historicamente são mais raros, né? Por exemplo, o O positivo é algo em torno de 40% da população, já o O negativo é em torno de 8% da população. Então ele já é um tipo sanguíneo mais raro, portanto a gente comumente tem mais necessidade dos negativos.
Você falou da carteirinha. Quais são os benefícios dos doadores, né? Quem doa sangue acaba tendo alguns benefícios, né? Olha, hoje, na verdade, não há algo geral, sabe? Mas alguns que eu citaria aqui, primeiro é o atestado, né? A pessoa, até porque é necessário o repouso, é importante o doador evitar atividades físicas, esforços físicos no decorrer do dia da doação, por isso que o atestado ele se faz necessário. E segundo a CLT, o doador tem direito a um atestado por ano, né? Mas também existem alguns eventos culturais que dão a meia entrada para doadores de sangue. É uma lei municipal em São José dos Campos que o doador ele teria atendimento prioritário nas filas de supermercados, enfim. E a gente sabe também que alguns concursos públicos o doador tem a isenção da taxa de inscrição. Mas nessa situação específica é sempre importante ele poder dar uma lida antes, né, no edital do concurso público, para ele saber se de fato aquele ali ele tem a isenção. Uhum. Bom, e a periodicidade de uma doação? A pessoa pode doar quantas vezes por ano? Olha, isso varia entre homens e mulheres. Vamos começar pelas mulheres, que podem doar com um intervalo mínimo de 90 dias. E num período de 365 dias corridos, a mulher vai poder então fazer até 3 doações. Já os homens, o intervalo mínimo é de 60 dias, podendo realizar até 4 doações em 365 dias corridos. Perfeito, Paulo. Peço licença e a gente já retorna para conversar mais. A agenda de vacinação antirrábica, que protege cães e gatos contra a raiva, já está aberta para o mês de julho. O agendamento pode ser feito pelo aplicativo Feste Cidadão ou pelo formulário digital no site da Prefeitura. Com agendamento online, os tutores podem escolher data e local conforme o cronograma da Vigilância em Saúde. A próxima vacinação acontece dia 14 na subprefeitura do Jardim Paraíso. Agora falando de esporte, último sábado, dia 4, o Jacareí Rugby enfrentou o SPAC fora de casa e saiu vitorioso. Confira os detalhes na reportagem. No sábado, dia 4, o Jacareí Rugby venceu o SPAC fora de casa por 22-10 pelo Campeonato Brasileiro e, com o resultado, assumiu a liderança do Grupo C. Na primeira etapa, os jacarés aproveitaram as oportunidades e marcaram 3 tries, abrindo uma vantagem de 17-0. Na volta do intervalo, o SPAC reagiu e marcou 2 tries, mas o Jacareí respondeu com um try de Mike Lemes, conseguindo assim a bonificação ofensiva da partida. O confronto foi especial para João Lucas, que alcançou a marca de 50 jogos pelo Jacareí. Muito feliz hoje, viemos aqui jogar Jacareí SPAC, na casa do SPAC. Muito feliz hoje, comemorando 50 caps. Algumas pessoas sabem o peso que é completar 50 caps e muito feliz por isso. E ainda mais 50 caps com vitória, então fica melhor ainda. Então só agradecer aí. Muito obrigado. O próximo desafio pelo Campeonato Brasileiro será no dia 18 de julho contra o Pasteur, fora de casa. Parabéns aos jacarés por mais uma vitória. E voltamos a falar com Paulo Pontes, responsável pelo setor de captação de doadores de sangue. Bom, Paulo, a doação de sangue tem muitas campanhas, né? No momento, está com alguma campanha aberta? Olha, nós tivemos recentemente, né, o Dia Mundial do doador voluntário, que é comemorado no dia 14 de junho. É uma data muito simbólica para nós, obviamente, porque primeiro é um momento da gente agradecer, né, essas pessoas que de forma heróica, né, já doam um pouco de si para uma pessoa que sequer o conhecem, mas também de trazer, vamos dizer assim, à tona esse tema para a gente buscar, então, sair daquele índice de 1,8% da população e a gente conseguir conscientizar o maior número de pessoas. Então, é um momento. 2 dos momentos mais importantes é agora em junho e depois no dia 25 de novembro, que é o Dia Nacional do Doador. Agora a gente tem procurado também fazer assim, atrelado o brasileiro, ele por si só, ele é um fanático por futebol, né? Então a gente tem, de certa forma, tentado aproveitar esse evento mundialmente conhecido, né, que é a Copa do Mundo, e atrair as doações, falando um pouco da importância de se doar em todos os momentos, né? Porque o atendimento nos hospitais,
eles não cessam, né? Então a gente tem um atendimento contínuo. Para que os doadores, né, o público saiba, o nosso serviço ele atende alguns dos principais hospitais, desde aqui de Jacareí até Lorena, e a gente realiza em média 3.500 transfusões por mês. Isso só, obviamente, que só será possível se a gente contar com a ajuda da população. Então a gente tem buscado aproveitar a Copa do Mundo para incentivar, principalmente nas redes sociais, as pessoas a doarem sangue. Bom, aí você falou que tem uns períodos do ano que as doações abaixam, né? Como agora no inverno, tem outros períodos também? Olha, um momento sempre delicado para nós também é, por exemplo, essa semana mesmo a gente vive simultaneamente 2 momentos delicados. É um feriado prolongado, né? Porque muitas vezes assim, aumenta muito o fluxo nas estradas, né? E a gente tem talvez a rodovia de maior fluxo do Brasil, cortando a nossa região ao meio, né, que é a Presidente Dutra, e aí aumenta o número de acidentes e, consequentemente, muitas vezes acaba aumentando o número de transfusão. Então, sempre que tem um feriado prolongado, também é um momento bem delicado aos bancos de sangue, assim como, por exemplo, as festas de fim de ano, o próprio carnaval. Então, esses talvez seriam os momentos mais delicados para nós. Bom, e como que funciona o processo de transfusão, né? Um paciente que necessita de um tipo sanguíneo, depois ele faz a campanha para repor? Como que funciona? Olha, na verdade, assim, o médico que está no hospital acompanhando o caso clínico daquele paciente, é ele que faz a solicitação da transfusão, né? Então, uma vez que o médico pediu o sangue para aquele paciente, esse pedido chega ao banco de sangue, no nosso laboratório dentro daquele hospital, e aí o nosso profissional prepara o sangue, né, para a gente determinar a compatibilidade entre o doador e o receptor, e aí uma vez que a gente tem essa bolsa compatível, a gente encaminha até o setor onde o paciente está internado. E muitos dos setores nós mesmos realizamos a transfusão. E uma vez que a gente faz esse atendimento, a gente procura fazer um trabalho de conscientização da família, né? Assim, a gente faz um contato pós-transfusão, mas assim, é um pedido de ajuda, na verdade, não há uma obrigatoriedade. Eu acho que o próprio nome do processo por si só já diz, né, que é uma doação de sangue, mas obviamente que a gente procura pedir ajuda para as famílias, né, para que a família entenda que da mesma forma que o seu ente querido precisou, outros poderão precisar, e a nossa proposta é sempre buscar. Então, assim, a gente promover uma manutenção dos estoques, né? Como eu falei, a gente atende 3.500 pacientes todos os meses e eu preciso fazer, vamos dizer assim, essa roda girar para garantir o atendimento desse volume grande de pacientes. Então, assim, é muito gratificante, porque é importante salientar que a gente sabe que é um momento delicado para as famílias, né? Que a família está, de certa forma, quando alguém adoece, a família como um todo acaba adoecendo junto, né? Porque isso assim, traz um momento delicado, sensível para todos, né? Não é fácil, quem já passou por isso sabe bem o que eu estou querendo dizer. E aí, nesse momento, o Banco de Sangue faz. Por isso que a gente sempre faz questão de deixar o mais claro possível que é um pedido de ajuda, que é no momento da família, no momento que eles acharem que é mais conveniente para eles convidarem, então, as pessoas mais próximas, tanto familiares quanto amigos. Não há uma obrigatoriedade, não há nenhum tipo de vínculo entre doação e atendimento do paciente. Então, caso esse paciente precise de sangue outras vezes e até o momento ainda não foi a doação, ele vai ser atendido, não há uma obrigatoriedade. Foi até bom você tocar nesse assunto, porque essa também é uma dúvida muito comum, né? Então, eu tenho que ir para o meu pai poder continuar recebendo? Não. É importante você ir para que a gente entenda que tem muitos pacientes precisando, o seu pai precisou, pode precisar de novo, ou outros pacientes poderão precisar, e a nossa intenção é sempre estar abastecido para garantir o atendimento de todos. Bom, e como que os estoques estão atualmente, né? Você citou que o O positivo tem bastante, mas tem algum tipo sanguíneo que está sempre em baixa? Olha, na verdade, isso assim, oscila muito, né? Porque, que nem, por mais que o tipo sanguíneo mais comum seja o O positivo, mas ele também é o que a gente mais precisa, porque, como eu disse, assim, a mesma incidência de O positivo na população que está doando é a mesma incidência da população que está recebendo. Então, se por um lado eu tenho mais doações do tipo O positivo, por outro eu tenho um índice maior de transfusão do O positivo. Um sangue que comumente a gente tem uma necessidade maior é o O negativo.
Por quê? O O negativo, para quem não sabe, é o doador, o que a gente chama de doador universal. Então, uma bolsa de O negativo, ele serve para todos os outros tipos sanguíneos. Cada vez que o médico solicita, como eu comentei, a gente precisa fazer alguns exames e esses exames levam em torno de 1h30, 2 horas. Ou seja, o pedido entrou nesse momento, daqui 1h30, 2 horas, essa bolsa vai chegar no leito para o paciente. Mas imagine as situações emergenciais, onde o paciente está com perda de sangue, ele está com sangramento. Em alguns momentos, o paciente não tem esse tempo de 1 hora, 1h30 para aguardar a realização desses testes pré-transfusionais. Portanto, nessas situações, o próprio médico já prescreve no pedido que ele encaminha para o banco de sangue essa informação que o paciente está com perda de sangue. Nesse momento, o nosso profissional vai pegar a bolsa de O negativo, vai até o leito do paciente, vai instalar o O negativo para garantir a sobrevida do paciente. Aí ele retorna para o laboratório para fazer esses testes e aí no momento que ele sabe o tipo sanguíneo do paciente, ele já encontrou as bolsas que são compatíveis, aí a partir daquele momento ele começa a usar o tipo sanguíneo do paciente, mas até lá o que vai garantir é o O negativo. Então a gente tem uma incidência, a incidência normal do O negativo na população é de 8%. A incidência do O negativo na transfusão em função dessas situações emergenciais é de 12%. Então é como se eu transfundisse 4% a mais daquilo que eu coleto. Então eu preciso fazer com que esse número de pessoas de 8% doem com uma maior frequência. Então a gente acaba sempre que possível, a gente faz o que nós chamamos de convocação de doadores. Então diariamente a gente faz um acompanhamento, eu tenho lá o que a gente chama de estoque ideal, ou seja, através de um histórico transfusional em cada hospital que nós atendemos, por cada componente do sangue de cada tipo sanguíneo, eu sei o quanto que eu tenho que ter de cada um desses componentes, de cada um desses tipos sanguíneos. Então, diariamente a gente vai aferir para ver se esse estoque está naquilo que eu preciso que esteja, e se não está, a gente vai interagir com essa informação. Então eu vou lá no meu pool de doadores, hoje a gente tem um cadastro de algo em torno de 245 mil pessoas que em algum momento já doaram conosco. Eu vou selecionar um grupo de pessoas que tem esse perfil que eu estou precisando e a gente vai fazer um contato através do WhatsApp, convidando essa pessoa para realizar uma nova doação. Então, nesse momento específico, o que a gente está mais precisando é do O negativo. Além dele não estar, eu estou só com uns 80% daquilo que seria o ideal, eu tenho também essa questão que a gente acabou de comentar, que é um feriado prolongado, que a gente está aí na cara de um feriado prolongado e que pode ser que ocorra alguns acidentes e pode ser que aumente a transfusão. E aí, nesse cenário de transfusão emergencial, aumenta o uso de O negativo. Então a gente já vem convocando, já desde a semana passada, os nossos doadores O negativo para que compareçam ao serviço para fazer uma nova doação. Perfeito. Peço licença, a gente já retorna para conversar mais. Nós vamos para o rápido intervalo e no próximo bloco você confere mais notícias sobre a cidade e vai conferir como foi o evento dos 150 anos da Estação Ferroviária de Jacareí. A gente volta já. A Câmara Municipal de Jacareí conta agora com o WhatsApp para atender você. Nosso número é o 39552200. Você também pode nos adicionar pelo QR Code aqui na tela. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Estamos de volta e a gente começa falando sobre a tarifa do transporte público.
A partir de segunda, dia 13, os valores vão subir de R$ 4,20 para R$ 4,50 para quem usa o cartão de transporte ou faz o pagamento com cartão de débito ou crédito. Quem usa dinheiro, o valor vai para R$ 5,00. Segundo o decreto, esse é o primeiro reajuste da tarifa social desde setembro de 2019. A administração municipal justifica o aumento pelos custos do sistema de transporte, os impactos da pandemia e a necessidade de manter o equilíbrio econômico-financeiro do serviço. Os créditos poderão ser comprados com o valor atual até o dia 12 de julho e utilizados normalmente por um período de 30 dias. Após esse prazo, as viagens remanescentes serão cobradas com as novas tarifas. Mudando de assunto, a campanha do Agasalho 2026 segue em Jacareí e continua recebendo doações até agosto. A população pode contribuir em diversos pontos de arrecadação espalhados pela cidade. Confira na reportagem. O frio do inverno torna ainda mais importante a solidariedade. Em Jacareí, a campanha do Agasalho 2026 está recebendo doações de roupas, cobertores e outros itens que serão destinados a famílias em situação de vulnerabilidade. O objetivo da campanha do agasalho é agasalhar os munícipes em estado de vulnerabilidade, aquele jacareense que está com frio, que não tem de buscar um agasalho, porque infelizmente as roupas de frio custam muito caro. Então aqui ele tem um abraço quentinho, aqui ele tem um agasalho, aqui ele tem um cobertor, aqui ele tem a dignidade. Antes de serem distribuídas, as doações passam por uma triagem. Por isso, a orientação é entregar peças limpas, organizadas e em boas condições de uso. Aqui, quando nós recebemos a roupa, nós fazemos um processo de triagem aqui, junto com a servidora Maria Aparecida, que tem um olhar muito bom para fazer triagem. E aí ela separa as roupas, as de melhor estado, as de estado médio, e aí vai indo na escala de 0 a 5, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5. E separamos por caixas. Aquilo que é bom, aquilo que não é. E aí a gente vai fazendo a montagem aqui nas araras, né? Além de atender quem enfrenta o frio, a campanha também contribui de outras formas. Mas nós temos aqui os kits pronto, né? O kit emprego. Acontece muito de alguém vir aqui procurar uma entrevista de emprego, que viu no PAT, né? Que a gente acaba divulgando aqui também no Fundo Social. E aí, olha, eu preciso de uma roupa para fazer uma entrevista de emprego. E a Cida está aqui prontinha, o colar, a jaqueta, o vestido, a camisa, a calça. E a pessoa vem e retira a roupa dela. Olha que interessante. Muitas das pessoas que retiram roupa aqui, elas usam. E aí, quando elas não falam, olha, já melhorei, já estou podendo comprar minhas roupas, porque arrumaram emprego, devolvem. E aí trazem mais doação. Não são apenas agasalhos e cobertores que podem ser doados. Gorros, cachecóis, meias, luvas, calçados, alimentos não perecíveis e outros itens também ajudam a enfrentar o inverno. As roupas que devem ser doadas são as roupas em bom estado, né? Ultimamente, a gente tem recebido roupas boas. Essa mentalidade de doar o que a gente não usa mais já está passando. E isso é bom. Isso demonstra já a nova visão do jacariense, né? Que é doar aquilo que ele usa também. Tanto que aqui no Fundo Social, a maioria das roupas que nós recebemos são roupas em bom estado. Tanto que a gente está com um estoque bem generoso. E eu agradeço cada munícipe de Jacareí por essa doação. Até o mês de agosto, as doações podem ser entregues em diversos pontos de arrecadação espalhados pela cidade, como o Fundo Social de Jacareí, a Prefeitura, a Câmara Municipal, o Parque da Cidade, o Fórum e as unidades do Chibata. E voltamos a conversar com Paulo Pontes, responsável pelo setor de captação de doadores de sangue. Bom, Paulo, eu queria trazer agora um pouco sobre Jacareí, né? Jacareí, ele não tem, né, o banco de sangue, mas antigamente tinha uma parceria, né, com a cidade que tinha doação aqui. Por que não ocorre mais essa parceria? Na verdade, ele não tem um posto fixo de coleta, né? O nosso serviço que coleta em São José dos Campos, mas atende os hospitais aqui de Jacareí. É importante eu frisar que a gente tem uma significativa participação dos munícipes de Jacareí. Aproveita a oportunidade para quem está nos vendo, inclusive para agradecê-los. Cerca de 17%, 18% das nossas doações são provenientes de munícipes de Jacareí, então é um número bem relevante e a gente até
por isso nasceu essa parceria há anos atrás. Mas desde dia 25 de novembro de 2024, nós ampliamos o nosso horário de atendimento na nossa sede. Então, no passado, nós atendíamos das 7 ao meio-dia e meia e hoje nós atendemos das 7 às 16 horas. Contudo, atualmente, em função da gente ter esse horário estendido, nós não conseguimos, porque a gente trazia todo o material, todos os equipamentos, os homogeneizadores, as cadeiras de coleta, enfim. É toda uma estruturação que a gente teria que acabar na sexta-feira de atender, montar, desmontar tudo, colocar dentro da van, trazer para no sábado, logo cedo, que a gente abria às 7, já atender, que a gente sempre fez ali no laboratório municipal. Então, hoje a gente não consegue mais, infelizmente, dessa mudança de horário. Foi para a gente uma perda, né, por um lado, dessa parceria, né, porque, assim, é uma forma de reconhecimento mesmo, assim. Francamente falando, com a ampliação do horário, a gente acabou angariando um volume maior de doadores ao longo do mês, mas, assim, a gente ficou bem sentido de não conseguir mais fazer essa campanha, porque é uma forma que a gente encontrava de agradecer o munícipe de Jacareí por essa participação tão efetiva. E também uma outra forma que a gente encontrou, e que isso a gente já vem fazendo de longa data também, é prestar uma homenagem para os doadores que mais doaram ao longo dos anos conosco, residentes aqui de Jacareí, aqui na Câmara, sempre na semana que cai o dia 25 de novembro, a gente presta essa homenagem aqui na Câmara durante uma sessão solene. Você citou aqui, né, os munícipes aqui de Jacareí, né, eram os que mais doavam. Essa questão agora da locomoção, né, de precisar ir para São José, fez com que esse número diminuísse ou não? Não. Esse índice de 17%, 18%, ele sempre a gente contabilizou esse índice das doações da sede, justamente para a gente ter essa noção. Então, a gente faz não só de Jacareí, mas de toda a região do Vale do Paraíba. E assim, como eu falei, a gente veio... Essa campanha, ela teve início não para a gente aumentar a doação, não era essa a nossa proposta, mas naquele momento foi uma forma que a gente encontrou de reconhecer a participação de Jacareí nas nossas doações. Bom, você citou nessa questão da homenagem que é feita aqui na Câmara. Qual que é o papel do poder público para fortalecer as campanhas de doações, fortalecer também o incentivo, né, para doação? O que o poder público pode fazer mais? Olha, eu acho que a gente precisa dar mais visibilidade. E aí, obviamente que o poder público também é peça fundamental nesse processo, mas também a iniciativa privada como um todo. Eu acho que hoje a gente precisa dar essa importância que a doação de sangue tem para a nossa sociedade, que eu não vejo ser dado. Às vezes a gente vê que outros temas têm mais relevância na mídia como um todo e no processo como um todo. Eu citaria alguns exemplos que talvez seria, assim, é uma coisa de um trabalho de mais longo prazo, mas que o efeito seria muito importante, é a gente introduzir nas escolas, na educação, né, nas crianças, um conhecimento sobre o sangue, sobre a importância da doação de sangue, sobre o trabalho do banco de sangue como um todo, porque aí, uma vez que essa pessoa, essa criança, ela tem acesso a esse tema de relevância, ela se familiariza de forma mais fácil e aí a doação vai se tornar uma coisa mais natural. Hoje a gente vem fazendo ainda a curtíssimos, a passos extremamente curtos, mas a gente já vem fazendo em algumas escolas através de visitas monitoradas. Então a gente recebe alunos como um todo, principalmente de colégios nível técnico e nível superior de profissionais da área de saúde, né? Curso de enfermagem, curso de análises clínicas, de farmácia, inclusive medicina, porque para a gente é importante. A gente primeiro vai ajudar a formação desse profissional, mas também vai ajudar a formação do caráter dessa pessoa, né? Porque muito o estudo, ele forma não só o conhecimento técnico, mas também o caráter. Ele molda o caráter da pessoa. E aí, obviamente, que a doação de sangue, por ser um ato de responsabilidade social, ele vai ajudar muito na formação desse indivíduo. Pô, eu queria saber se universidades, empresas também montam campanhas, às vezes com os próprios colaboradores, com os próprios alunos? Com grande frequência. Isso no passado era menor, mas com o passar dos anos a gente tem percebido
que tanto escolas, empresas, mas também a própria... Quem tem um papel fundamental também nisso são as instituições religiosas, como, por exemplo, nós tivemos agora, na sexta-feira, na última sexta-feira, não foi na penúltima sexta-feira de junho, não me recordo a data exata, mas nós tivemos um grupo de uma igreja religiosa que levaram 120 pessoas num único dia. Então, eles têm um poder de mobilização muito grande, assim, e para a gente foi de suma importância. Então, toda iniciativa é muito bem-vinda e a gente procura apoiar da melhor forma possível, principalmente levando a informação da doação de sangue, né? Porque orientando quem vai poder doar e quem não vai poder doar, para a gente otimizar a ida dessas pessoas até o serviço. Mas para a gente são sempre muito bem-vindos. Eu saindo do serviço hoje pela manhã, antes de vir para cá, nós recebemos um grupo de aproximadamente 25 pessoas que são munícipes de Igaratá, que vieram doar, eles fazem uma campanha e aí, assim, a gente recebe campanha de toda a região do Vale do Paraíba e para a gente isso é muito, mas muito importante. Perfeito, Paulo. Peço licença, a gente já retorna a conversar mais. A Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento Urbano realiza amanhã, quarta-feira, das 10 horas da manhã às 2 horas da tarde, um atendimento de entregas de senhas para tutores do bairro São Silvestre que desejarem castrar cães ou gatos. Para retirar a senha, o morador que já tiver realizado o registro geral animal do cão ou gato deverá apresentar a numeração. Caso o tutor ainda não tenha feito o procedimento, ele poderá ser realizado no próprio local. Os atendimentos serão na subprefeitura do próprio bairro, localizada na Avenida São Gabriel, número 283. O mutirão com a realização dos procedimentos está previsto para 15 de julho. Mudando de assunto, o Contur Jacareí, junto com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, promoveu um evento em celebração dos 150 anos da Estação Ferroviária de Jacareí. Saiba como foi na reportagem a seguir. Na manhã do dia 4 de julho, quem passou pelo Pátio dos Trilhos teve a oportunidade de conhecer um pouco mais da história de Jacareí. Em comemoração aos 150 anos da Estação Ferroviária, patrimônio histórico do município, o Contur, em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, promoveu um evento especial para celebrar a importância do espaço na formação e no desenvolvimento da cidade. É uma comemoração, 150 anos da estação ferroviária, iniciou em 1876, então a gente veio rememorar, né? Memórias afetivas da cidade. A gente tem um espaço aqui do Pátio dos Trilhos, no qual a estação antigamente era o maior lugar, né, de reuniões, né? E o trem passava no meio e as pessoas paravam para esperá-lo passar, para depois ir para o outro lado da cidade. Então é comemorar mesmo, né, a nossa ferrovia. Pois conta a nossa história, conta a história do trem, né, passando por Jacareí, dos barões do café, de toda a participação que o Jacareí teve no estado de São Paulo. A programação começou na Sala Mário Lago, com a exibição do documentário Memória dos Trilhos, produzida pela TV Câmara. Em seguida, os participantes fizeram um tour guiado pelo Pátio dos Trilhos, conhecendo de perto a história e a importância da antiga estação ferroviária. Selma Fernandes, diretora de Patrimônio da Fundação Cultural de Jacareí, destacou a importância da preservação do patrimônio histórico e da valorização de espaços que ajudam a manter viva a memória e a identidade do município. A estação, ela, como foi falado no evento, né, ela tem aquelas palavrinhas que a gente fala, né, que é a memória, a identidade, o pertencimento, o patrimônio. Então, preservar esse patrimônio, a gente está preservando a nossa memória, né, e permitindo para que a nova geração possa também usufruir disso, né? Porque assim, o patrimônio ele não pode ser engessado, né? Por isso que ele tem novos usos, por isso que essa arquitetura ela se transforma, né? Mas continua sendo uma estação, então ela não perde a identidade dela, ela continua sendo estação com novos usos. Então o patrimônio é isso, é a gente poder preservar para que todo mundo tenha acesso. A gente não pode esquecer do nosso passado, mas vislumbrando o nosso futuro, sempre. E como seria esse espaço se os trens ainda circulassem nos dias de hoje? Foi essa cena que o artista Clóvis Masson buscou retratar em uma obra produzida durante o evento, unindo memória, arte
e imaginação. E eu fiz uma breve pesquisa do trem original que passava aqui na região e aí criei uma cena que não aconteceu, né? Dele passando nos dias de hoje na estação como ela é. Então fiz uma mistura de duas imagens aqui nesse momento. Para mim é uma grande satisfação poder participar desse momento. Eu também tenho muito apreço pelo trem, né? Que também faz parte da minha memória afetiva. Eu não cheguei a ver o trem, mas a minha mãe veio do Rio de Janeiro, interior do Rio de Janeiro, do trem para a cidade de Jacareí. Então, assim, sempre também tinha as trilhas, a gente brincava nesse ambiente. Então, eu acho que tem muitos resgates aí da minha história mesmo com a cidade. E voltamos a falar com Paulo Pontes, responsável pelo setor de captação de doadores de sangue. Bom, Paulo, a gente está chegando já ao fim da nossa conversa aqui. Queria agradecer mais uma vez sua presença aqui no nosso jornal. E queria que você deixasse uma mensagem, né, para quem nunca doou ou para quem já doou e faz tempo que não doa, para irem e fazerem, né, a doação. Olha, na verdade é uma mensagem misturada com um convite, né? A gente precisa entender que o banco de sangue não tem outra forma de obter o sangue que não a partir desse gesto de amor ao próximo, que é a doação de sangue. Portanto, eu gostaria de aproveitar, né, para convidá-los, quem já é doador, que também sirva de multiplicação da informação, né? Que convide os seus amigos, os seus familiares para também adotarem esse hábito tão benéfico para a nossa sociedade, né, que é a doação de sangue. E lembrando que, assim, o que eu sempre procuro deixar de mensagem, por onde eu passo, é que a gente precisa ter o entendimento que nem todos vão ser candidatos à doação. Algumas pessoas, por algum motivo ou por outro, não vão poder doar. Mas todos nós, né, toda a nossa sociedade, infelizmente, em algum momento pode ser candidato à transfusão de sangue. Então, se a gente, em algum momento, precisar, é fundamental que o banco de sangue esteja abastecido para que esse atendimento seja garantido, porque não há uma outra forma, como eu falei, de obtenção de sangue que não a partir da doação de sangue. Então a gente vai estar lá sempre de braços abertos. Nosso serviço ele fica ali no centro, em São José dos Campos, na rua Antônio Sais, número 425. Só lembrando que o nosso atendimento é de segunda a sexta, das 7 às 16. Nesse feriado, na próxima quinta-feira, dia 9, nós não teremos atendimento, mas quarta, amanhã e sexta-feira o atendimento é normal. E tem um meio que as pessoas podem acompanhar as campanhas, as informações? Tem sim, tem sim. Na verdade, as pessoas podem nos acompanhar através das redes sociais e aí o nosso serviço, o nosso endereço eletrônico é tanto para o Facebook quanto para o Instagram, é Banco de Sangue DSJC, e para quem tiver alguma dúvida poderá fazer contato conosco através do nosso WhatsApp, que é o DDD 12 981360011, só repetindo, é o 981360011. Perfeito, Paulo. Obrigado mais uma vez pela presença. Nós que agradecemos. Lembrando que ao meio-dia você confere a reprise dessa edição e pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das redes sociais. Se cuide e até mais. A Câmara Municipal de Jacareí